uma vez informamos que, já prevendo a superlotação dessa noite, nós estamos fazendo e faremos uma transmissão simultânea do culto ali no nosso espaço Vida. Então, se você não pôde encontrar assento e quiser participar do culto, não é? Ali no espaço Vida, a nossa equipe já deixou tudo programado para que nós pudéssemos ter assim a participação de todos no culto dessa noite. Nós vamos meditar por alguns minutos sobre o tema do musical. Quero dizer para você que a nossa comunidade, ela busca apresentar a verdadeira mensagem do Natal. E nós fazemos isto de muitas maneiras. Fazemos pregando a palavra de Deus, o que faremos agora. Fazemos também através dos nossos grupos musicais. Domingo passado, nós tivemos a participação do coro titular da nossa igreja, cantando canções tradicionais do Natal. Hoje, seremos abrilhantados com o musical apresentado por nossas crianças, mais de 100 crianças envolvidas nesse musical. E eu sei que criança traz o avô, a avó, o tio, a tia, o pai, a mãe, o cachorro, o gato, o papagaio, traz todo mundo. Então a gente quer dizer que a gente tem esse cuidado de apresentar a verdadeira mensagem do Natal. E hoje, ensejado pela temática do musical intitulado Mistério do Natal, eu quero considerar por alguns minutos exatamente este tema, que vai ser tratado aqui por nossas crianças. Quero lhe convidar a ler comigo o texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 14. A palavra de Deus diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Uma vez mais, vamos pedir a direção de Deus. Senhor, abrimos a Tua palavra e rogamos ao Senhor que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. O Natal é uma das duas celebrações mais importantes para o mundo cristão. O Natal celebramos o nascimento de Jesus, e a Páscoa, na qual celebramos a sua morte e também e principalmente a sua ressurreição. É verdade que na mente de muitos, sobretudo no Ocidente, o Natal tem sido ano a ano descaracterizado. Talvez, se perguntarmos a uma criança que não tenha qualquer compreensão da Bíblia,
que nunca tenha ouvido instrução sobre o que é que representa o nascimento de Jesus, e se perguntarmos para uma criança o que é que o Natal significa, não será raro, e talvez até o costumeiro, aquela criança dizer que Natal é Papai Noel, que Natal é ganhar presente, que Natal é mesa farta, que Natal é rabanada, que Natal é castanha e por aí afora. Isto porque cada ano as pessoas estão perdendo a compreensão do que é o Natal. Parece-me que as duas datas que mais fazem fervilhar o comércio são Natal e Dia das Mães. Portanto, nessa noite, eu quero falar sobre o mistério do Natal, que é o tema do nosso musical. Mistério é aquilo que a mente humana não consegue compreender. Mistério é algo que não encontra explicação na lógica humana. É um mistério. Mistério é aquilo que a ciência não consegue explicar. Mistério é aquilo que cientista algum pode dar a sua explicação. É um mistério. Nossas vidas são marcadas por muitos mistérios. Mas nessa noite, eu quero trazer à sua compreensão o mistério do Natal. Aliás, a ideia de mistério, ela está muito presente no Novo Testamento, quando aponta para a pessoa de Jesus. Jesus ter vindo ao mundo é um mistério. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, Jesus está dialogando com um teólogo chamado Nicodemos, e ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um mistério. Como Deus pode dar o seu próprio Filho para morrer por pecadores, como você e eu? Nós que somos tão contraditórios, capazes de atos de bondade, mas capazes de atos de extrema malignidade, capazes dos sentimentos mais nobres, mas também capazes dos sentimentos mais inomináveis. Nós que somos capazes de dizer para alguém: eu amo você, mas somos capazes de agasalhar no nosso coração tanto ódio. Como assim? Não há explicação. Deus deu seu Filho Jesus Cristo, não porque eu tenha algum mérito. É um mistério, é um mistério. Nós somos, aos olhos de Deus, todos absolutamente pecadores. Eu quero dizer para você, que me ouve aqui, que me ouve na galeria, que me ouve através da transmissão online deste culto, que nenhum de nós é melhor do que o outro. Nós somos pecadores. E Deus deu seu Filho Jesus Cristo para nos salvar. É um mistério. Não tem explicação. Se alguém um dia me perguntar: pastor, por que que Deus nos ama? E a resposta será: é um mistério. É um mistério. Não há qualquer elemento que condicione, que justifique, que explique o amor de Deus. É um mistério. E esta ideia de mistério, senhoras e senhores, ela está presente no Novo Testamento quando se fala da pessoa de Jesus. Quero ler dois textos. O primeiro deles, que está em Romanos, capítulo de número 16. O apóstolo Paulo, que foi o maior pregador do Evangelho, através de quem o Senhor nos legou muitas cartas da Bíblia Sagrada. O apóstolo Paulo, quando fala de Cristo, olha o que ele diz, Romanos 16, versos 25 e seguintes. Ora, aquele que tem poder, pode projetar, por favor,
aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, preste bem atenção, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas Escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Paulo está dizendo, pela revelação do mistério oculto nos tempos passados. Que mistério é este oculto? Jesus Cristo, o seu Filho, que Deus fez entrar na história, que nasceu em uma estrebaria, porque não havia lugar para ele nas estalagens. É um mistério. Há um outro texto no qual o apóstolo Paulo repete a mesma ideia, e eu não vou me estender aqui, sacando e citando outros textos bíblicos, mas eu quero também falar sobre este. Efésios capítulo 3, versículos de 4 a 6. O apóstolo Paulo uma vez mais diz, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Este mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios, ou seja, os não-judeus, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. É um mistério. Portanto, eu quero sacar desse texto, extrair desse texto que lemos, de Lucas, capítulo 2, exatamente essa ideia. Quais são os mistérios escondidos na mensagem do Natal? O texto descreve aquele momento em que Jesus entra na história. O nascimento de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a mensagem do Natal é uma mensagem de alegria. Uma mensagem de alegria. Vejam o que diz verso 8. Naquela mesma comarca, pastores viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. No versículo de número 10 diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria. A palavra que aparece traduzida aqui por boa nova é evangelho. Você sabe o que é o evangelho? A palavra significa boa notícia. Boa notícia. Nós temos na vida muitas boas notícias, mas também temos notícias que não são tão boas. Você já teve uma boa notícia? Daquela que você disse assim, é mesmo? Aconteceu, por exemplo, um filho que faz um concurso faz uma prova para um concurso muito concorrido, uma vaga para 500 pessoas, e ele faz aquela prova, e ele estuda, se prepara e faz a sua prova. Aí chega o dia do resultado, e ele vê lá na lista dos aprovados, ele vai vendo, número 50, 48, 30, 20º, o 10º, e vai descendo, e quando ele arregala os olhos e percebe assim, primeiro lugar, aí ele liga para o pai, para a mãe e diz assim, pai, mãe, passei em primeiro lugar. Isso é uma boa notícia? Sim ou não? Eu não sei você, mas eu estaria chorando de alegria. Evangelho, a mensagem do Natal é mensagem de alegria. Mas que alegria é essa?
Não é a alegria que muitas vezes as pessoas imaginam de ficar rindo. Tem gente que ri à toa. Já viu isso? Se você falar para ela assim, ó, o Flamengo ganhou, ela ri. Mas se disser assim, o Flamengo perdeu, ela vai rir também. E ri à toa. Se disser assim, ó, morreu fulano de tal, ele vai rir. Talvez até se disser assim, morreu alguém da sua família, talvez ele até ria. Não é isso que a Bíblia trata de alegria. A boa notícia, senhores, é de que nós, pecadores, separados de Deus por causa do pecado, podemos nos relacionar com Ele por meio de Jesus. É uma extraordinária notícia. É uma incomparável notícia. Então, o Natal é uma mensagem de alegria. É uma mensagem de alegria. Trago boa nova de grande alegria. Mas o Natal traz uma outra mensagem. É uma mensagem universal. Diz o texto, que será para todo o povo. É uma mensagem que alcança o brasileiro, o americano, o chinês, o cubano, o australiano, o francês, o inglês, o alemão, o japonês. É uma mensagem que não tem fronteiras. Eu jamais me esquecerei de uma experiência que vivi lá no ano de 1980 e alguma coisa. Estava participando do Congresso da Juventude Batista Mundial na cidade de Buenos Aires, na Argentina. Naquela época, quem já leu, ou que talvez seja daquela época, deve se lembrar da Guerra das Malvinas. Quem é que se lembra? Você lembra disso? Aquela parte da Argentina que pertence à Inglaterra. E a Argentina quis tomar de volta e os ingleses entraram em peleja, enfim, as ilhas permaneceram para a Inglaterra. E naquela época, uma hostilidade grande entre argentinos e ingleses. E aconteceu lá em Buenos Aires. Quem já visitou Buenos Aires sabe que é um obelisco, lá no coração de Buenos Aires, e ali, naquela cena extraordinária, estávamos reunidos cristãos do mundo inteiro, mais de 70 nações representadas ali. E eu me lembro de algo maravilhoso, quando ali, no coração de Buenos Aires, foi montado um palco, e aquela multidão de várias nacionalidades reunidas ali. E lá estavam no palco pastores argentinos e pastores ingleses. As duas nações em briga. Mas eu testemunhei, irmãos, senhoras e senhores, quando naquele palco os argentinos pastores disseram para os pastores ingleses: as nossas nações estão em briga, mas nós não estamos em briga, porque nós somos irmãos. É mensagem universal. É mensagem que converte o coração do pai ao filho. Quantos relacionamentos apodrecidos, quantos relacionamentos que não passam de uma casca, de uma fantasia, mas que escondem relacionamentos doentes, marido que fere a esposa que fere o marido, filhos que não respeitam seus pais, pais que não respeitam seus filhos, irmãos que não se entendem. Para essas pessoas nós precisamos dizer que a mensagem do Natal é uma mensagem universal. Trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Compreendem? Mas há ainda uma outra informação preciosa que eu quero lhes dar. A mensagem do Natal é um mistério. É uma mensagem de esperança. De esperança. A palavra de Deus diz: não tenham medo, não tenham medo. É uma mensagem de esperança, é uma mensagem de que há esperança para você, a esperança para a sua vida.
Quando a pessoa, o suicida, por exemplo, não tem esperança. A sua mente trabalha na direção e maquinação do dia, da forma em que ele dará cabo da sua vida. Ele não consegue se projetar para alguns anos à frente, porque não tem esperança. Mas quando Jesus chega, Ele faz brotar, faz nascer a esperança no coração do homem. Ah, senhoras e senhores, eu quero lhes dizer nessa noite que o Natal é mensagem de esperança. Nasceu o Salvador, nasceu Jesus. Os anjos anunciaram, bradaram dos céus. Deve ter sido algo extraordinário, algo maravilhoso. Diz o texto que houve um resplendor, a glória do Senhor resplandeceu, brilhou sobre os anjos e sobre os homens que lá estavam, e eles então proclamaram uma mensagem de esperança. Natal é mensagem de esperança. Ah, como essa mensagem é urgente nesse tempo de tanto desespero. Não é verdade? Todos nós vivemos angustiados com o cenário mundial. Parece que o mundo está por um fio para entrar numa terceira guerra mundial. Como os diplomatas têm sido exigidos nesse tempo. E a gente vive um tempo de medo, falta de esperança, pessoas adoecidas na sua psique. Vejam, nosso tempo é um tempo que propicia nos comunicarmos com pessoas do outro lado do planeta. Você pode abrir o seu celular e falar com alguém que está lá do outro lado do planeta. Nós falamos com a nossa filha e nosso genro, que moram lá nos Estados Unidos. Eu já disse para você, houve uma época que pastor Reuel e Raíza moravam lá em Israel, e a Sara morando nos Estados Unidos, e nós fizemos uma videoconferência, um fuso horário, me parece na época de 6 horas, e todos ali diante de um aparelho falando, conversando, porque a tecnologia permite isso. Mas observem, você que é um pouquinho mais vivido, deve se lembrar do tempo que a gente não tinha celular. Eu, por exemplo, me lembro da minha infância jogando bola de gude, rodando peão. Quem é que lembra? Quem é que sabe o que é peão? Levanta a mão. Bola de gude, brincando de pique, brincando de bandido ladrão, e era uma brincadeira tão inofensiva. Punhamos espoleta, lembra? Hoje, bandido ladrão, você ouviu o estampilho da espoleta, você já fez assim, bala perdida. Eu me lembro da minha infância, quando no cair da tarde a meninada estava na rua brincando de pique só de short, com aquele cordãozinho de sujeira, e os nossos pais sentados conversando na calçada. Observe o que acontece hoje. Não dá para ficar mais na calçada, e está todo mundo colado no celular. Dentro de casa, muitas vezes, a família não conversa mais. O mundo precisa de esperança, e Natal é mensagem de esperança. Quantos estão me entendendo aqui? Eu estou falando do mistério do Natal, que é um musical que você vai ver daqui a pouquinho. Mas eu caminho já para o fim, apresentando umas 2 coisas que a mensagem do Natal nos ensina. Natal é também mensagem de salvação. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Salvar de quê? A Bíblia diz, e ninguém é obrigado a crer na Bíblia, como de modo claro e inequívoco, quando se trata de questões de fé, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Você veio aqui para ouvir, mas eu tenho o dever de explicar a palavra de Deus para você. É mensagem de salvação. O que é isso? Preste bem atenção, meu amigo. A Escritura nos ensina que há 2 dimensões de vida.
Uma temporal, tem início, tem meio, porque tem fim. É a dimensão temporal. Na agenda de Deus, eu vou lhe dar uma notícia aqui. Talvez você saia daqui aborrecido comigo. Talvez você saia daqui dizendo, nunca mais volto naquela igreja. Que aquele pastor disse, eu não gostei. Mas você vai concordar que é verdade. Sabe o que é? Que na agenda de Deus está marcado o seu dia, a sua hora, o seu lugar, o seu momento. Eu gosto de contar aquela história, é uma história, de um camarada que teve uma visão de que a morte ia chegar na casa de fulano de tal. E a visão foi a seguinte, olha, tem um homem naquela vila que tem ele não tem muito cabelo, ele não tem barba, e ele não é muito alto, e ele vai morrer. E todo mundo ficou assustado, especialmente aquele homem que tinha essas características. E a morte chegou naquela cidade, naquela vila, para pegar um camarada de baixa estatura, que não tinha muito cabelo, que usava barba e que morava naquele endereço. E todo mundo ficou, é hoje. O que é que o camarada fez? Colocou uma peruca, tirou a barba, colocou o sapato mais alto, e a morte bateu à sua porta. Meu Senhor, eu vim buscar um homem que tem essa característica. Ele se apresentou, sou a morte, dona morte. Não sou eu não. O senhor vê que eu tenho cabelo, não tenho barba e sou alto. Aí a morte disse assim, já que esse indivíduo não está aqui, eu vou levar você mesmo. Mas há uma outra dimensão de vida, que é chamada vida eterna. Tem início, não tem meio, porque não tem fim. Jesus veio trazer salvação. E por fim, para assistirmos ao musical, Natal é mensagem de paz. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Como as pessoas precisam de paz. E só Jesus pode dar paz. Há uns anos atrás, nós vivemos aqui na nossa igreja uma experiência linda e vários de vocês talvez se lembrem. Foi uma reunião missionária. E naquela ocasião estava aqui um árabe que foi terrorista, dando o testemunho dele para esse auditório, dizendo, por exemplo, que houve uma ocasião que ele estava com bombas, 30 quilos de bomba, suficiente para explodir um quarteirão. Ele estava aqui dando testemunho. Quantos se lembram disso aqui? Vários se lembram. Ele dizendo que ele acionou a bomba para matar muitos judeus. Você sabe que é uma rixa entre os judeus e árabes. Ele apertou e a bomba não funcionou. Apertou outra vez e não funcionou. Ele ia morrer e consigo levar muitas pessoas. Mas o evangelho chegou à vida dele. Ele foi transformado. E estava aqui na primeira fila dessa congregação uma senhora que pediu a palavra. E nós cedemos a palavra para ela. E ela chegou aqui e disse assim, eu sou judia, me converti a Jesus. E você é meu irmão. E sabe o que aconteceu? Aquele moço árabe, aquela mulher judia, se abraçaram e nós aplaudimos o nome de Jesus. Quem é que se lembra disso aqui? Olha, vários se lembram. É mensagem do Natal. Você vai assistir agora o musical Mistério do Natal. Preste bem atenção, porque vai encantar aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela palavra que nos instrui e que possamos participar desse musical com muita alegria.